Que tal uma sobremesa cremosa, refrescante, cheia de sabor, perfeita para esse calorão e para as festas de fim de ano? Hoje eu vou te ensinar a receita do pavê cremoso de coco com abacaxi. Uma combinação super clássica de creme de chocolate branco que sempre faz o maior sucesso na mesa e deixa todo mundo com água na boca. E o melhor, além de ser muito fácil de fazer, esse pavê é uma ótima opção para vender e faturar uma renda extra no Natal. Não vai perder nenhum minuto desse vídeo, porque essa sobremesa é tudo de bom. Antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixar aquele joinha aqui no vídeo. E me conta nos comentários, qual o seu sabor de pavê favorito? Ou então me manda só aquele coraçãozinho que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes em gramas estão detalhadas aqui na descrição do vídeo para você não errar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o preparo do pavê pelo abacaxi em calda. Eu vou colocar na panela 2 abacaxis pequenos picadinhos, 2 xícaras de açúcar e levo para o fogão. Eu vou ligar o fogão em temperatura média e venho mexendo de vez em quando, só para não deixar queimar. Eu estou usando 2 abacaxis porque os meus abacaxis estavam muito pequenininhos, mas se você for usar abacaxi maior, pode usar um abacaxi só, tá? Nesse caso, você também vai diminuir a quantidade de açúcar. Eu gosto sempre de fazer uma quantidade um pouco maior, primeiro para não correr o risco de faltar mesmo na receita. E segundo, porque eu gosto desse pavê de abacaxi com coco com bastante abacaxi. Como o abacaxi tem muito líquido, também não precisa colocar água. Só o líquido da própria fruta já é suficiente para cozinhar. Eu também coloquei essa quantidade de açúcar na receita, mas ela vai depender de como está a sua fruta. Se o abacaxi estiver mais azedinho, pode ser que você precise colocar mais açúcar. Já se o seu abacaxi estiver bem docinho, provavelmente você vai precisar reduzir a quantidade de açúcar da compota. O abacaxi está bem cozido, mas ainda tem um caldinho no fundo. Se você quiser, pode deixar secar mais um pouquinho. Agora ficou só um pouquinho de caldo aqui no fundo e o abacaxi já está pronto. Ele fica bem macio, bem cozidinho. E você pode perceber que ele fica um pouquinho mais translúcido. Agora eu vou transferir de vasilha e deixar o abacaxi esfriar enquanto nós vamos para os próximos preparos. O nosso segundo preparo é o creme belga. Para ele eu vou colocar na panela uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar 5 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e vou mexer até dissolver. Agora eu acrescento uma caixinha de creme de leite, 2 xícaras e mais 1/4 de xícara de leite integral. E eu também vou colocar 1 xícara e 3/4 de xícara de chocolate branco, que eu já derreti. Agora eu vou mexer um pouquinho e vou levar para o fogo em potência média, tomando cuidado para não queimar. Agora eu vou mexer até chegar ao ponto. Eu medi o chocolate antes de derreter, certo? Eu gosto de colocar ele derretido no creme, porque às vezes o chocolate não derrete muito bem e fica cheio de bolinhas. Como a gente quer um creme bem lisinho, o ideal é colocar o chocolate já derretido. Eu não uso gemas nesse creme. Eu observo que os cremes que levam gemas, eles estragam mais rápido, então eu prefiro não usar. O amido, o leite em pó e o chocolate branco já são suficientes para deixar o creme na textura correta. O ponto é esse aqui, ele engrossou, tá bem cremoso. E a gente percebe que o ponto que cai da colher faz uma pequena marcação em cima do creme que ainda está na panela.
O ideal é que esse creme descanse de um dia para o outro na geladeira para ele ganhar bastante textura. Então é interessante que você faça ele com antecedência. Mas se não conseguir, não tem problema. É só deixar ele esfriar bem antes de usar. Agora eu vou transferir o creme para outra vasilha. E olha só que cremosidade! Esse creme é muito gostoso, muito suave, te garanto que você vai adorar. Enquanto isso, vamos para a ganache de coco. Para ela eu vou usar 3 xícaras de chocolate branco em gotas. Eu estou usando chocolate em gotinhas, mas se você preferir pode usar a barra picadinha, não tem problema. Vou adicionar 3/4 de xícara de leite de coco. Agora eu levo ao micro-ondas por 30 segundos. E mexo até derreter. É importante mexer, emulsionar bastante a ganache para que ela fique bem cremosa. Se você quiser, pode usar o mixer nesse processo. Depois de mexer bastante, é assim que fica a ganache de coco. Ela fica bem lisinha e bem cremosa. E agora, para essa ganache ficar ainda mais saborosa, eu vou adicionar meio pacotinho de coco ralado. Estou usando o coco ralado desidratado. Eu não gosto de usar o coco úmido porque eu acho que fica muito doce. Se você preferir, pode usar também o coco natural, tá certo? Ganache prontinha. Agora a gente vai colocar o saquinho plástico em contato e deixar essa ganache descansar para ela ganhar consistência. Depois de algumas horas de descanso, a textura da ganache de coco é essa aqui. Ela fica firme, mas continua ainda bem cremosa. A textura do creme branco é essa aqui. Ele também fica bem cremoso, com uma textura bem aveludada que derrete na boca. Mas eu quero que ele fique com uma textura um pouco mais aerada, então a gente vai bater esse creme. Eu vou acrescentar aqui no nosso creme um pote de nata e a gente vai bater com a batedeira. Eu estou usando nata, mas você pode substituir essa quantidade por creme de leite fresco ou por chantilly batido. A quantidade de chantilly é um pouco diferente, eu vou deixar essa quantidade aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Depois de alguns minutos de batimento, o creme está pronto e é assim que ele fica. Olha o brilho e a textura desse creme branco. Vamos para a montagem do nosso pavê? Para montar o pavê, eu vou usar a Cake Box retangular da Blue Star. A Cake Box é extremamente versátil e facilita muito o transporte do doce. As medidas dela são 12 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento e 7 centímetros de altura. Eu vou começar a montagem fazendo uma camada fina de creme de coco no fundo da Cake Box. Essa camada é bem fininha, é só para o biscoito não ficar em contato direto com a Cake Box. Começo pelas laterais, que é para as camadas ficarem bem aparentes. Para montar o pavê, eu vou usar biscoito champanhe. Agora eu vou umedecer os biscoitos no leite integral. E coloco os biscoitos por cima do creme branco. Eu gosto do biscoito champanhe porque depois que o pavê descansa, ele fica bem umedecido e fica parecendo uma massinha de pão de ló. Mas se você preferir, pode usar biscoito maisena. Agora, com essas duas camadas já montadas, a gente vem com uma camada do creme branco. E o processo é o mesmo, começo pelas laterais e depois venho preenchendo o centro. Agora eu venho com uma camada bem generosa da nossa compota de abacaxi. Ela vai trazer ainda mais sabor e textura para o nosso pavê. Não se esqueça de sempre trazer as camadas para a borda para deixá-las bem aparentes.
Venho acertando tudo com a colher. E agora vamos colocar mais uma camada de creme de coco. Começo pelas bordas. E venho trazendo o creme para o centro. O ideal é que as camadas sejam fininhas, não sejam camadas muito exageradas, que é para a torta ficar bem equilibrada. Agora eu coloco mais uma camada de biscoito. Eu gosto da cake box retangular porque o biscoito tem exatamente a medida da embalagem. Isso facilita muito a montagem. Vou colocar o biscoito inteiro na borda para ficar com um acabamento mais bonito. E aqui no meio eu coloco os pedacinhos para completar. Agora a gente coloca mais uma camada de creme branco. Vou adicionar mais uma camada da ganache de coco. Acerto tudo com a colher. E agora, para finalizar essa montagem, que é super fácil, a gente vai colocar confeitos de chocolate branco na bordinha e com essa deliciosa compota de abacaxi. Para decorar, eu vou usar uma medalha de chocolate personalizada. E o nosso lindo pavê está prontinho. E aí agora é só tampar, colocar a sua etiqueta e levar o pavê para a geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir. E você também pode fazer mini pavezinhos menores para presentear. Aqui eu estou usando uma novidade, que é a cake box pequena com capacidade para 500 ml. E aí é só tampar, colocar a etiqueta já selando a própria embalagem. E esse mini pavê lindo também está prontinho. Depois de algumas horas, o pavê já está geladinho, pronto para ser saboreado. Essa sobremesa fica linda, super delicada e muito saborosa. Os cremes são suaves, delicados e o abacaxi traz o sabor e a textura perfeitas para esse doce. Olha só a cremosidade desse pavê. O creme belga é bem suave e delicado, ele derrete na boca. E a combinação da ganache de coco com a compota de abacaxi trazem um sabor azedinho e super refrescante para o pavê. O peso final do pavê foi de aproximadamente 1,2 kg e ele serve ali mais ou menos 10 porções. Tanto a ganache quanto a compota de abacaxi podem ser feitos com antecedência e também congelados. Já a validade do creme branco é de até 5 dias, então você pode fazer todos os processos com antecedência, deixar tudo prontinho e só montar o pavê no dia da entrega. Eu usei confeitos de chocolate branco para decorar, mas você pode baixar o custo da receita usando raspas de chocolate branco ou então só polvilhando leite em pó por cima. E eu usei abacaxi, mas você pode fazer essa sobremesa com pêssegos em calda, com geleia de frutas amarelas ou com o acompanhamento que você quiser. Faz esse pavê aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, o que você achou do nosso pavê de coco com abacaxi? Gostou? Me conta que outras sobremesas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!